Irmãos, abram vossas Bíblias na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 5. A partir do versículo 1. Irei fazer a exposição a partir do versículo 5, do versículo 5 ao versículo 11, mas irei ler a partir do versículo 1. Epístola de Paulo aos Romanos, dando continuidade à exposição desta epístola. Todos encontraram? Diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Mais uma vez, rogo as orações dos irmãos. Deus eterno, santo, excelso e majestoso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, te peço perdão por todos os pecados que cometi. Deus bendito, te peço em nome de Jesus, ilumina a minha mente, para que tenha uma compreensão correta da tua santa e poderosa palavra. Abre a mente, Deus, de cada um que aqui está, para que entendam também a mesma, e assim venhamos crescermos na graça e no conhecimento. Deus eterno, assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gilberto, aumenta um pouquinho, só o retorno. Oi, obrigado. Irmãos, dando continuidade à exposição desta epístola, e hoje nós iremos aprender mais um pouco do que o Espírito Santo ele ensinou à sua igreja por meio do apóstolo Paulo. O capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte.
porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Paulo continua a dizer: quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive segundo o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Irmãos, a palavra carne aqui neste versículo, e também neste contexto, ela tem um sentido de natureza pecaminosa. Se vocês pegarem um dicionário de língua grega, que foi o idioma que foi escrito o Novo Testamento, vocês vão ver que essa palavra carne aqui, ela tem um significado de shark. E a ideia aqui é natureza pecaminosa. Eu já expliquei aqui para os irmãos algumas vezes que o homem pós-queda, ou seja, o homem depois que pecou, ele foi contaminado com o pecado, e não só ele foi contaminado com o pecado, mas também toda a raça humana. Eles já nascem com essa natureza pecadora, já nascem com essa inclinação para pecar, para desobedecer a Deus. E por várias vezes o apóstolo São Paulo, ele vai chamar essa natureza pecadora de carne. E até lembram-me muito bem que, quando ainda não fazia parte aqui da Igreja Congregacional do Calvário, eu ouvia os pregadores, os pastores, e acredito que os irmãos que aqui estão já ouviram isso também, que quando Paulo estava se referindo à carne, exemplo, no capítulo 7, no capítulo 8 de Romanos, quando Paulo referia-se à carne, Paulo estava falando exatamente do nosso corpo físico. E algumas vezes eu escutei pregadores e até pastores dizendo que a nossa carne, apontando, batendo no braço e falando, a nossa carne para nada serve, apontando para a carne e o corpo físico. Irmãos, e confesso a vocês que era assim que eu pensava. Todavia, com poucos, não vou dizer nem com poucos anos, eu acho que já no segundo ano, estudando as Escrituras, no segundo ano de crente, eu já comecei a aprender que Paulo não estava se referindo aqui à carne, ao corpo físico não, mas à natureza pecaminosa. Por quê? Porque o nosso corpo físico, ele não faz com que nós venhamos pecar. Quem faz com que nós venhamos termos esse desejo, essa inclinação de pecarmos, de desobedecermos a Deus, é exatamente a natureza pecaminosa que está dentro de nós, e não o nosso corpo físico. E quando nós estudamos mais um pouco acerca dessa ideia que, infelizmente, muitas pessoas têm até hoje,
e acredito que alguém, ou pelo menos alguns daqui, já ouviram, isso é uma ideia grega. Quem já estudou filosofia grega sabe que os gregos, eles acreditavam que o corpo é mau, a carne, o corpo físico é mau, e o espírito é bom. E portanto, o espírito está preso nesse corpo que é mau. Quando a pessoa falece, segundo a ideia platônica, quando a pessoa falece, o espírito liberta-se dessa prisão mal que é o corpo físico. Irmãos, e no primeiro século surgiu uma heresia chamada gnosticismo, que tinha basicamente essa ideia aí. Era uma mistura de cristianismo com as teorias platônicas. E era assim que alguns ditos cristãos do primeiro século, eles pensavam. Até que eles chegaram à errônea ideia, ou seja, a errada ideia de que Cristo, por ser santo, não tinha como Cristo ele ter nascido num corpo humano. É por isso que João ele vai escrever no seu evangelho que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No capítulo 1, versículo 13, João escreve o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A ideia de habitar ali é tabernacular, ou seja, a mesma ideia de morar entre nós. É por isso também que João, escrevendo a sua primeira epístola, João diz que aquele que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, e nós o apalpamos com as nossas mãos. Aí ele vai dar continuidade e falar sobre Cristo. Exatamente porque no meio da igreja já tinha uma ideia errada em relação a Cristo. Irmãos, quando nós estudamos um pouco sobre a história da igreja, a igreja sempre foi atacada duramente por falsas ideias em relação às doutrinas principais do cristianismo. É por isso que sempre recomendo que a pessoa que prega a palavra tem que ser uma pessoa que estude e seja vocacionada por Deus para o ofício. Porque se não for, ela vai ensinar muitas e muitas coisas que não estão de acordo com as Escrituras. Não é necessário apenas eu não pregar ruim ou não pregar errado como muitas pessoas pregam. Isso não é necessário não pregar errado como muitas pessoas pregam, não. O correto é pregar o que as Escrituras diz. Fale 5 minutos, fale 1 minuto, fale 30 segundos, ou então fale 1 hora. Agora, fale a palavra de Deus como é. Se não tiver habilidade, fale 1 minuto, 10 segundos. Irmãos, portanto, vocês entenderam que quem vive segundo a carne, ou seja, quem vive segundo a natureza pecaminosa, que Paulo aqui chama de carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Ou seja, aquele que ainda não converteu-se a Cristo, esteja ele aonde for, seja no mundão mesmo, entregue completamente a desobediência a Cristo, seja ele dentro de um segmento religioso, tenha o nome de cristão ou não, se ele porventura vive segundo a carne, ele vai ter a sua mente voltada para o que a carne deseja. Paulo, no capítulo 7, da epístola que ele escreve aos Romanos, Paulo vai dizer que essa pessoa, ela é dominada, e Paulo vai usar outro termo ainda que é bem mais forte ainda, que ela é controlada pelo pecado. Ou seja, os seus desejos, as suas emoções, as suas vontades, todas as faculdades do ser humano que é dominado pela carne, é voltado exatamente ao pecado, é voltado exatamente às coisas da carne,
é voltada exatamente à desobediência a Deus, é voltada exatamente a fazer aquilo que desagrada a Deus e agrada a si próprio, a sua natureza pecadora. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Irmãos, na concepção de vocês, na ideia de vocês, Espírito aqui, essa palavra Espírito aqui, é o Espírito humano ou o Espírito Santo? É o Espírito Santo. Sempre que vocês verem nas Escrituras Espírito com letra maiúscula, o escritor bíblico, ele está se referindo ali ao Espírito Santo. Se Espírito estiver escrito com letra minúscula, o Espírito Santo, o escritor bíblico, está se referindo ao espírito do homem, ou então a um espírito mau, a um demônio. Portanto, Paulo diz aqui: mas quem vive de acordo com o Espírito, ou seja, quem vive de acordo com o Espírito Santo, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Quem é controlado pelo Espírito Santo, ele vai ter a mente voltada para o que o Espírito deseja. E o que é que o Espírito deseja? Em síntese, ou seja, em resumo, deseja obediência a Deus. Aquele que é controlado pelo Espírito, ele tem as suas vontades, os seus desejos, as suas emoções, ou seja, todas as suas faculdades voltada para o que o Espírito deseja. Isso faz com que o pecado ele seja eliminado do ser humano? Não. O pecado, irmãos, ele só será eliminado de nós, de todo e qualquer homem que existe e que já existiu, no caso os que já existiram, que já morreram, exemplo, os crentes do passado, do Antigo Testamento, e também os do período do Novo Testamento, e os que nós conhecemos, aqueles que morreram em Cristo, estes não têm mais a natureza pecaminosa. De acordo com o que nós lemos em Hebreus, eles estão em espíritos aperfeiçoados no céu, no paraíso de Deus. Eles estão esperando exatamente só o dia da ressurreição dos mortos, aonde o espírito que já está aperfeiçoado, ele vai ressuscitar em um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Todavia, nós que estamos aqui neste mundo, ainda em corpos físicos, nós temos também a natureza pecaminosa que ainda habita em nós. Só que existe um extremo detalhe, é que aqueles que vivem pelo Espírito, ou são controlados pelo Espírito, eles têm a mente voltada para o que o Espírito deseja. O pecado, como disse há poucos instantes atrás, ele não foi eliminado, ele não foi destruído de nós. Todavia, a mente é voltada para o que o Espírito deseja. Se o homem peca, ele de imediato, ele arrepende-se. Ele não tem prazer mais no pecado. Ele não tem mais aquela alegria que se ele foi um dia um trapaceiro, de trapacear alguém e se sentir alegre. Ele não se sente mais à vontade, na verdade, ele torna-se um inimigo, como disse domingo passado, um inimigo ferraz do pecado. Ele não tem mais prazer em dizer que traiu a esposa ou traiu o esposo sendo uma mulher.
Ele não tem mais prazer em fazer uma coisa errada, seja qual for o nível ou a consequência, e ele se alegrar com isso. Pelo contrário, como o espírito daquele que ressuscitou a Cristo habita nele, ele tornou-se com certeza guiado e controlado pelo Espírito. E o desejo que o Espírito Santo gerou dentro de seu coração, faz com que ele não sinta mais prazer em pecar, em desobedecer, em desagradar a Deus. Pelo contrário, o seu prazer, como tem um dito e nós sabemos pelas Escrituras, é meditar na lei do Senhor dia e noite. Ele tem prazer, irmãos, nas coisas de Deus e não nas coisas mundanas. Ele não é mais controlado pelo pecado. Irmãos, e confesso que hoje pela manhã, antes de ir para Campina, que fui a Campina Grande hoje, que teve a assembleia na sede, estava estudando, tinha já estudado sexta-feira, e estudando novamente hoje, eu estava pensando o seguinte: quando, lendo o versículo 5, diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Ou seja, quem é controlado pela natureza pecaminosa tem a mente voltada para o que a natureza pecaminosa deseja. Ou seja, tudo que é contrário ao que Deus tem como certo. Mas quem vive de acordo com o Espírito, ou seja, é controlado pelo Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Sabe o que eu fiquei pensando? E acredito plenamente, na verdade totalmente, que foi Deus que me fez refletir acerca disso. Como é que uma pessoa, por mais que ela viva numa igreja, intitule-se cristã, cante, pregue, ela faça o que for, ela pode ter até um bom testemunho, porque, vem cá, Luciano aqui foi do segmento espírita, Luciano conhece melhor do que eu, mas eu conheço alguns também, claro que ele conhece mais, pessoas que são espíritas e que têm um bom caráter, que são pessoas que não andam enganando ninguém, trapaceando com ninguém. Estão erradas? Estão. Exatamente por quê? Porque eles têm uma ideia em relação a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, a salvação, as Escrituras, completamente errada. Mas eles têm lá suas regras, suas éticas, e eles procuram seguir. Luciano até citou para mim um senhor que tem na Bahia, que eu esqueci o nome agora, é um cara que dá exemplo em relação a boas obras. Infelizmente tem uma ideia errada em relação às Escrituras, e se ele permanecer daquela forma, ele está certo a ser condenado. Todavia, tem pessoas que se enganam muito, e eu inclusive, eu me enganei já muito, com pessoas que dentro de igrejas evangélicas, por estarem dentro de igrejas evangélicas, elas estão, se assim elas derem um bom testemunho, tiverem um bom caráter, elas são pessoas salvas em Cristo. Mas, estudando as Escrituras, e também vendo alguns segmentos sectários, ou seja, algumas seitas propriamente ditas, como nós conhecemos, eu comecei a observar pessoas que têm um bom caráter, e nem por isso elas estão salvas em Cristo. Por quê? Porque a ideia delas em relação às Escrituras é errada. Irmãos, e as Escrituras sagradas, elas são categóricas em dizer que se nós pensarmos errados em relação a certas doutrinas, nós seremos condenados eternamente. Exemplo disso, o próprio Jesus falou que quem honra o Filho, o próprio Deus falou que quem honra o Pai tem que honrar o Filho.
porque quem não honrar o pai, também não honra o filho. Irmãos, e não tem a mínima possibilidade de uma pessoa, ela dizer que é salva em Cristo Jesus, se ela tem uma ideia errada em relação às Escrituras. Como muitas pessoas que nós conhecemos hoje, que se intitulam cristãs, e pregam coisas que Deus nunca pregou, e autorizam coisas que Deus nunca autorizou. Pelo contrário, Deus, ele até em certos momentos, ele condenou certas coisas, e hoje tem homens que estão se intitulando cristãos, pastores, pregadores, e eles estão pregando tudo isso aí. Agora, eu me pergunto, será que o Espírito Santo, ele é mentiroso? Será que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que Jesus disse que ele viria para nos ensinar toda a verdade, para nos guiar no caminho correto, para apontar para Cristo? Será que o Espírito Santo, que inspirou o apóstolo São Paulo e disse que aquele que anda de acordo com o Espírito, ele tem a mente voltada para o que o Espírito deseja? Será que isso é mentira? Então, irmãos, logo nós chegamos à conclusão que aqueles que, mesmo sendo ou se intitulando crentes, que aparentemente dão bons testemunhos, e eles não aceitam a doutrina cristã como realmente é, essas pessoas não são guiadas pelo Espírito, essas pessoas não andam de acordo com o Espírito, ou não estão de acordo com o Espírito, porque se assim estivessem, essas pessoas com certeza reconheceriam a verdade e aceitariam. Irmãos, uma coisa que nós temos que deixar de ser é ingênuos, ou seja, pessoas sem um entendimento correto, sábio, de acordo com as Escrituras Sagradas em relação a tudo que envolve o nosso contexto como seres humanos. Não tem como, irmãos, seja de qual for a denominação, seja de qual for a igreja, seja qual for o pregador, seja qual for o pastor, se ele recusar a palavra de Deus, uma exposição bíblica fiel às Escrituras, e ele persistir nisso aí, ele não tem parte com Deus. Ele não tem parte com Deus. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele disse que o Espírito Santo viria e apontaria para Cristo. O Espírito Santo iria nos ensinar todas as coisas, como tem nos ensinado. Esse Espírito Santo, ele convence Paulo do pecado, da justiça, do juízo, o inspira a escrever que aquele que está de acordo com o Espírito, ou seja, aquele que é controlado pelo Espírito, ele tem a sua mente voltada para as coisas do Espírito, ou seja, ele aceita tudo que o Espírito Santo ensina. Ele não contenta-se com o pecado, ele não contenta-se com erros doutrinários, ele não contenta-se com erros dentro da igreja, ele não contenta-se e nem acoita erro de pastor, dirigente, pregador, de ninguém. Pelo contrário, a sua mente é controlada pelo Espírito Santo, e tudo ele discerne, e não é discernido por ninguém. É assim que as Sagradas Escrituras nos ensinam. E hoje a gente vê homens se intitulando cristãos, como teve uma pessoa que, não posso nem chamar uma pessoa dessa de acordo com o que a gente está estudando aqui de cristão, que disse que não se pode pregar e dizer, apontar erro na igreja tal, erro de pastor tal, erro disso, erro daquilo. Eu me pergunto, essa pessoa, será que ele já leu pelo menos uma perícope sobre Cristo? Será que ele já leu pelo menos 5 minutos em relação a Cristo ou sobre Cristo? Será?
Será que ele nunca viu Cristo falando sobre isso, não? Cristo chamava os enganadores da época de cobras, víboras, serpentes, que eram réus do inferno. E Cristo não chamava igual eu estou aqui não, viu? Cristo chegava em um determinado local, eles cercavam a Cristo, começavam a perguntar, e Cristo olhava para os olhos maldosos deles e diziam: ou vocês se convertem, ou vocês vão para o inferno. Irmãos, só que pessoas que intitulam-se, e digo intitulam-se porque não tem nada de cristãos, estão rejeitando a palavra de Deus. E tem pessoas que estão acreditando que essas pessoas têm parte com Deus. Tem não. Quem tem a mente voltada para as coisas da carne, ou seja, para aquilo que é contrário à palavra de Deus, é quem é controlado pela natureza pecaminosa. Aqueles que são controlados pela natureza pecaminosa, esses sim têm a mente voltada para o que a natureza pecaminosa deseja. Ensinamentos errados, erros doutrinários, acoitar erros de pessoas, de parentes, de amigos, de pastores, de pregadores, ou seja, adaptar o santo, sacro evangelho de Cristo à pecaminosidade humana. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Versículo 6. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Por que Paulo disse que a mentalidade da carne é morte? Exatamente porque aquele que é controlado pela carne, pela natureza pecaminosa, ele está morto espiritualmente. Ele está morto espiritualmente. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Mas aquele que é controlado, já falei que a ideia de mentalidade do Espírito é ser guiado pelo Espírito, ser controlado pelo Espírito. Mas aquele que é controlado pelo Espírito é vida e paz, ou seja, aquele que é controlado pelo Espírito, ele é ressuscitado espiritualmente pelo Espírito Santo, ressuscitado espiritualmente e passa a ter vida, vida agora em Cristo. Ele que outrora, que anteriormente, ele era controlado pela carne, pela natureza pecaminosa, e como Paulo explica aos Efésios, no capítulo 2, estavam mortos em delitos e pecados, como Paulo fala que outrora, que noutro momento ele esteve, eles agora, irmãos, nascem de novo, espiritualmente em Cristo. Por isso que fala, por isso que Paulo escreve, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E por que paz? Porque agora, de acordo com Romanos capítulo 5, nós temos paz com Deus. Além de sermos ressuscitados dos mortos, espiritualmente, porque estávamos mortos, ou seja, éramos incapazes de fazermos qualquer coisa que agradasse a Deus, seja ela a mínima que fosse. Éramos incapazes. E após ouvirmos o Evangelho, arrependermos de nossos pecados, nós passamos a ter uma nova vida em Cristo.
como Jesus falou no capítulo 3 ao Nicodemos, nascemos de novo. E a ideia de nascer de novo ali é nascer do alto, é ser regenerado, é ter uma nova vida. E Paulo fala aos Romanos no capítulo 5 que temos paz com Deus. Por isso que Paulo escreve: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. A mentalidade da carne, ou seja, ser controlado pela carne, é inimigo de Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. O ser controlado, irmãos, pela natureza pecaminosa, que Paulo chama de carne aqui, ela faz com que o ser humano, ele torne-se inimigo de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Eu já expliquei aqui, em outras ocasiões, que ser humano algum, homem algum, seja homem ou mulher, ele toma decisão por si próprio de ir até Deus, de obedecer a Deus, exceto que Deus, primeiramente, haja com a graça preveniente nele. Se Deus, irmãos, deixasse, nenhuma pessoa que nasceu neste mundo, nenhuma delas se salvaria. Todas, até mesmo os grandes homens que Deus os fez, como Paulo, como Moisés, como Samuel, como o Noé, como Ezequiel, o Jeremias, como Ezequias, o Elias, o Eliseu, tantos outros que nós conhecemos nas Escrituras, os apóstolos, nenhuma pessoa era capaz de se salvar. Todavia, Deus, irmãos, Ele envia o seu Filho para conceder-nos gratuitamente essa salvação. É por isso que Paulo escreve aqui e diz: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Ou seja, quem é controlado pela carne torna-se inimigo de Deus e não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo, não tem capacidade alguma. Todos nós que estamos aqui, a gente está aqui, sabe por quê? Porque Deus, Ele interveio na situação, não só nossa, mas de toda a humanidade, enviou Jesus, e Jesus ao morrer e ressuscitar, depois de passar 40 dias aqui entre as pessoas, Ele é assunto aos céus, e após mais 10 dias o Espírito Santo desce. E Jesus disse que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, é o Espírito Santo que faz tudo isso. Se Jesus deixasse, irmãos, a gente se autodestruía. Nós nem se submetemos, nem podemos fazer. Agora, claro, que fique bem claro, a decisão é nossa. Cristo, por meio do Espírito Santo, Ele liberta o nosso arbítrio. Ele liberta a nossa liberdade de escolha. Aí fica a nosso critério, se a gente quer servir a Deus ou não. Como agora? Se a gente não quiser servir a Deus, Deus pode impedir, mas Ele não impede. Mas, graças a Deus que a decisão nossa é servirmos a Ele. Versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar
a Deus. Todo aquele que é dominado pela carne, ele não pode agradar a Deus. Não tem como uma pessoa que ele é dominado pela carne, ele fazer o que agrada a Deus. Alguém pode perguntar: Romo, e qual é a explicação para uma pessoa que não é crente, para uma pessoa que está no segmento sectário, exemplo, o espiritismo, e tantos outros segmentos sectários, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma igreja muito rica, é uma das mais ricas do mundo, e tantas outras pessoas que estão no mundo. Qual é a explicação para essas pessoas fazerem boas obras? Irmãos, é Deus que age nessas pessoas com a graça comum e faz com que essas pessoas elas executem essas boas obras. Elas não realizam isso de si mesmas. É Deus que age com a graça comum. A graça comum, ou a graça natural, como alguns gostam de chamar, é exatamente a graça que Deus derrama, um exemplo, chuva, para os bons ou para os crentes e os descrentes. Exemplo, a gente está com saúde aqui, mas tem pessoas que não servem a Deus, e são muitas, e têm saúde. Tem até pessoas que não servem a Deus, que têm saúde melhor do que quem serve a Deus. E isso é conhecido como graça comum também. É Deus que concede essa graça comum. Agora, num contexto geral dessa pessoa se submeter a Deus e voltar-se para Deus, essa pessoa, irmãos, jamais ela faz isso, porque ela não tem a vontade, ela não tem o desejo. É como Paulo escreve aqui: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Todos que forem dominados pela carne não podem agradar a Deus. Irmãos, e é um cuidado que nós temos que termos constantemente. Por que nós temos que termos? Porque nós que somos guiados pelo Espírito, a gente pode deixar de ser guiado pelo Espírito. Vocês sabiam disso? Só basta a gente relaxar. Eu já contei isso aqui, não tenho vergonha de contar não. Eu me converti em 2010, no dia 15 de abril de 2010, na minha casa. Quando foi no início de 2014, com menos de 4 anos de crente, irmãos, eu comecei a colocar um monte de coisas na minha mente. E até aquele momento eu estava seguindo a Deus fielmente, dentro da limitação humana, pecando, errando, mas me arrependendo, mas tinha aquela sinceridade de obedecer a Deus. O que é que acontece? Eu coloquei tanta bobagem na minha mente, tanta bobagem, que eu me enfraqueci na fé de uma tal maneira que eu me afastei do Evangelho, mesmo sem beber, mesmo sem ir para festas, viver trapaceando enganando, trapaceando com mentiras, mas eu me afastei do Evangelho. Irmãos, eu que outrora, depois de convertido, tinha prazer constantemente em jejuar, em orar, em ler as Escrituras, irmãos, quando eu menos esperei, eu estava completamente dominado pelo pecado. Eu já não tinha prazer algum de ir para a igreja. E só ia para a igreja no domingo. E quando eu chegava na igreja, acredito plenamente que era o diabo que colocava na minha mente. Quando eu chegava lá, eu não gosto nem de cantar isso, mas vinha na minha mente. Nesse tempo estava aquela... E eu nunca fui fã desse ritmo não. Mas eu comecei a escutar muito já, e eu acho que minha mãe nem se ligou nisso,
Mas eu já estava escutando muito já sertanejo universitário. Estava gostando daquilo já. E quando eu chegava, aquelas músicas estavam na minha mente. E quando eu chegava na igreja, que eu me ajoelhava para orar, mesmo fraco, na verdade já afastado de Cristo, vinha na minha mente uma música de Pablo, aonde dizia que a mala está lá fora, eu vou embora. Eu não sei cantar ela direito não, mas eu tenho até vergonha disso. A minha mala está lá fora e eu vou embora. Irmãos, eu ficava com aquilo no coração, não tinha mais prazer algum, eu me afastei mesmo. Eu cheguei para alguns irmãos e falei assim: ó, com todo o respeito a você, passe por mim e me dê a paz do Senhor, mas não, fale aí, bora, porque eu não tenho vontade mais. Irmãos, eu me afastei dentro da igreja. Eu passei a ser controlado pela carne dentro da igreja. Graças a Deus, irmãos, que Deus, mais uma vez, Ele interviu. Alguns irmãos, eles foram na minha casa, conversaram comigo, na verdade poucos, mas os poucos que foram lembram muito bem. E lembram-me que uma vez Ronaldo e Josimar conversou comigo, e Ronaldo, meu irmão, mesmo dentro da limitação dele, começou a me dar uma palavra. Irmão, se ali, naquele exato momento, lembram-me como hoje, num domingo pela manhã, Deus, irmãos, eu abri meu coração novamente para Deus, e Deus, eu não vou dizer que ela acendeu uma nova chama, Ele tocou fogo, sabem quê? No vulcão que estava adormecido. Irmãos, naquele dia, eu senti um poder do Espírito Santo sobre mim, que eu falei: eu não vou me render a isso não. Lembrei dos textos bíblicos que tinha lido, e no domingo à noite já fui para a igreja, já fui cuspindo fogo e respirando fumaça. Na segunda-feira fui para um culto na Barriguda, o cara me deu para dar uma saudação, quase que eu não entregava o microfone mais. Já estava ali cuspindo fogo e respirando fumaça, igual o Tiamat do desenho. Mas irmãos, é uma coisa que é constante essa luta. Se nós não lutarmos constantemente, quando a gente menos esperar, a gente é dominado pela carne. A gente é dominado. É uma guerra constante. Eu já vi o pastor Paulo Júnior, ele fazendo uma ilustração sobre isso, e eu concordo. Ele disse: olha, a briga que nós travamos contra a natureza pecaminosa, e nós vencemos ela pelo Espírito, que é o Espírito Santo, ela é diária. Só que ele deu um exemplo e eu concordo com ele. Ele falou um exemplo. Se tem dois, ele falou assim: eu não concordo com esse negócio de botar pitbull para brigar não. E se ele dizendo, eu também não concordo não. Mas se tem dois pitbulls que vão brigar daqui a uma semana, e os dois estão se alimentando bem, só que nesse período da semana que eles vão brigar, um pitbull é amarrado e não se alimenta de nenhum tipo de alimento, faz só tomar água. Ele passa uma semana assim. Se ele ficar vivo e for brigar com um pitbull que está se alimentando corretamente, o que é que vai acontecer? O que está se alimentando corretamente vai matá-lo. Então, da mesma forma, é se nós não alimentarmos o nosso espírito, se nós não nos submetermos ao Espírito Santo, não lermos as Escrituras, não jejuarmos, não orarmos constantemente, e o principal, não obedecermos a palavra de Deus, o Espírito Santo afasta-se de nós, e ele afastando-se de nós, já era, acabou-se. Quando a gente menos esperar, irmãos, a gente está completamente envolvido com o mundo. Irmãos, eu cheguei a dizer, nesse período de até 4 anos, ou quase 4 anos, que nunca mais eu sentiria prazer por nada do mundo. Irmãos, e quando eu menos esperava, eu comecei já queria comprar lá, já queria comprar a camisa do Campinense de novo, já acompanhando o Campinense, já estava pensando em voltar ao Amigão, já estava pensando em fazer várias coisas, já estava, quando eu vi um cara passando com som no carro, já ficava assim: eita, quanto será, hein? Quanto será? Doido para encontrar o Luciano, que o Luciano tinha um que se ligasse na rua dele, escutava na cruz. Mas nesse tempo, Deus escondeu o Luciano de mim. Luciano, Deus escondeu ele para ele não me chamar, porque se ele tivesse visto, ele tinha me chamado.
E se ele tem me chamado, eu tinha ido. Mas Deus, irmãos, é sábio. Deus escondeu o Luciano de mim. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado com isso. Temos que ter muito cuidado. É uma guerra constante. Ou luta para vencer ou é vencido. Versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Paulo agora diz: entretanto, vocês não estão, se referindo aos crentes em Roma, sob o domínio da carne, ou seja, não são controlados, dominados pela carne, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita neles. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Irmãos, e aquele que não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Cristo. Isso é o que as Escrituras nos ensinam. E as Escrituras, na verdade, o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar neste contexto, que quem tem o Espírito, como a gente viu, de Cristo, é controlado por Ele. Então, irmãos, logo como tinha falado há instantes atrás, aqueles que mesmo estando em uma igreja dita evangélica, mesmo que aparentemente eles venham demonstrar que são pessoas piedosas, mas eles são inclinados às coisas da natureza pecaminosa, que Paulo chama de carne, se eles são dominados de uma tal forma que rejeitam as Escrituras, essas pessoas não têm o Espírito de Cristo. É o que Paulo diz. Eu só estou aqui reproduzindo aquilo que Paulo diz, refalando aquilo que o Espírito Santo disse a Paulo. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então aquele que tem o Espírito de Deus, ele não é dominado pela carne. Pelo contrário, ele é dominado pelo Espírito. E o Espírito guia, o direciona, o fortalece. Mesmo quando ele erra, mesmo quando ele desobedece a Deus, o Espírito, irmãos, o impulsiona de imediato a se arrepender, a não contentar-se com aquele pecado, com aquele erro, que na verdade ele cometeu contra Deus. E eu não sei se os irmãos notaram aqui, mas olha como as Escrituras, irmãos, elas são explicativas para com elas mesmas, para com ela mesma. Os irmãos sabem que constantemente a gente aprende nas Escrituras que Jesus e Deus são pessoas distintas, mas iguais em natureza e em poder. Irmãos, e é assim que as Escrituras, elas nos ensinam. Elas nos ensinam. Vocês perceberam aqui que o versículo 9 diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Agora vem cá, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele é de Deus ou é de Cristo?
Paulo fala que é o Espírito de Deus. No mesmo versículo, Paulo fala que o Espírito é de Cristo. Na verdade, irmãos, Paulo está se referindo ao mesmo Espírito. Ele só está explicando que Deus e Cristo, apesar de serem distintos, é um único Deus, que subsiste em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. É por isso que ora Paulo vai dizer que é o Espírito de Deus, ora Paulo vai dizer que é o Espírito Santo. Para vocês terem uma ideia, as Escrituras, elas, em alguns momentos, vai dizer que quem ressuscitou Jesus dentre os mortos foi Deus Pai. Noutros momentos, como exemplo aqui, ela vai dizer que quem ressuscitou Jesus dentre os mortos foi o Espírito de Deus. Só que o próprio Jesus, no capítulo 10 do livro que João escreveu, ele vai dizer que ele próprio ia dar sua vida espontaneamente e ia retomá-la de volta. E ele diz: ninguém tem poder para tirá-la de mim. Eu a dou espontaneamente e eu mesmo a tomo de volta. Ou seja, dizendo que ele mesmo ressuscitou. Ele ressuscitou a si mesmo. Provando, irmãos, exatamente aquilo que nós constantemente aprendemos nas Escrituras. Versículo 6. A mentalidade da carne é morte, ou seja, quem é dominado pela carne é morto espiritualmente. Versículo 6 não. Versículo 10. Isso é a unção de Manassés. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Ou seja, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Irmãos, olha como as Escrituras, elas necessitam de ser estudada e aprendida. Paulo fala que quem é guiar, Paulo falou no versículo 9: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, o Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E ele agora fala que o Espírito de Deus é o mesmo Espírito de Cristo. No versículo 10, Paulo fala o seguinte: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Paulo agora diz: se Cristo está em vocês, mostrando que o Espírito Santo é o mesmo Espírito de Cristo que Paulo se refere, e o mesmo Cristo, só que em pessoas distintas. E ele diz: mas se o Espírito de Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Ou seja, se Cristo, ele habita em mim, em vocês, a palavra corpo aqui, nesse contexto, tem um sentido de natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa está morta por causa do pecado. Só que essa morte aqui, irmãos, não é um aniquilamento não, está entendendo? O morto aqui, que Paulo se refere à natureza pecaminosa, é exatamente ela ser destronada, ela não nos dominar mais, mas ela existe ainda em nós. E Paulo diz: se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Ou seja, a natureza pecaminosa, ela está destronada por causa do pecado. Quem reina agora é o Espírito. Continuação: mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Ou seja, mas se Cristo habita em vocês, o corpo, ou seja, a natureza pecaminosa, está morta por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. De que justiça? Da justiça de Cristo. O Espírito vive em nós por causa da justiça de Cristo. E Paulo continua, versículo 11: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês,
aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em nós. Irmãos, quero concluir este sermão com o versículo 11, que na verdade ele fala sobre o clímax do cristianismo. Ou seja, o ponto principal do cristianismo, o ápice, o ponto mais alto do cristianismo, que é a nossa esperança de ressurreição dentre os mortos. É como eu tenho dito em pregações, conversando com alguns irmãos, que a grande diferença do cristianismo para todas as demais religiões que existem é que todas as religiões, exemplo, você não sabe disso, o espiritismo, eles não creem em salvação como nós cremos, não. Na verdade, como as escrituras creem. Salvação, um exemplo para o espiritismo, na verdade ela chama-se de aperfeiçoamento. Exemplo, eu fui essa pessoa que sou hoje, de acordo com o espiritismo, e quando eu falecer, eu vou reencarnar, no caso do espiritismo kardecista, que pensa assim: eu vou reencarnar noutra pessoa, e se eu fui uma pessoa ruim, eu vou purificar, eu vou pagar por certas coisas, passar por certos problemas, para pagar aquilo que eu fiz de ruim na outra vida. E assim o espírito vai aperfeiçoando, até chegar a um espírito perfeito, que é como eles chamam Jesus. Eles chamam Jesus de um espírito perfeito. Isso é o caos do absurdo. Nenhuma outra, irmãos, nenhuma outra religião, ela tem uma esperança como nós que somos cristãos temos. A nossa esperança é que, mesmo ao passarmos por dificuldades aqui, por problemas que são intensos e que se intensificam a cada momento, e que faz com que muitas e muitas vezes nós venhamos até nos enfraquecer na fé, como aconteceu comigo, como eu citei, por volta de 2014, muitas e muitas vezes, com os problemas que nos acometem aqui, nós venhamos até nos amedrontar. Isso acontece comigo. Quantas e quantas vezes, firme na palavra, de repente, com as dificuldades, eu começo a me amedrontar, pensando: será que agora vai ser o fim? Se isso acontecer, como é que vai ficar a minha vida? Como é que eu vou dar continuidade em seguir a Cristo? Irmãos, mas as escrituras nos ensinam o seguinte: que se o espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ele habita realmente em nós, e nós, se submetermos a esse espírito, sermos completamente dominados por ele, quando pecarmos, nos arrependermos, quando nos enfraquecermos, corrermos para os pés de Cristo, quando estivermos firmes, nós também entendermos que Cristo é que nos concedeu força, que se não fosse por Cristo, nós nunca tínhamos conhecido a Deus. Foi Cristo, por meio do seu Espírito, que revelou-nos Deus. Irmãos, se assim permanecermos, se assim perseverarmos, o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos,
Ele também ressuscitará nossos corpos mortais por meio do seu Santo Espírito. Ou seja, a gente não vai correr, e como diz um adágio popular, né, morrermos na praia, não. Ou como algumas pessoas costumeiramente que não servem a Deus e que não conhecem as Escrituras, eles dizem: iremos nos acabar no cemitério de Bacamarte. Iremos não. Está lá a tumba do meu bisavô José Damião Cordeiro Benevides, onde tem, eu acho que tem até capacidade para criança recém-nascida, que tem alguns filhos da minha mãe que foi aborto. Outra filha da minha mãe morreu com 7 dias, lembro-me dela, e foi enterrada lá. Tem algumas repartições, mas digo, o meu corpo, ele pode até se decompor naquela tumba lá, que pertence à minha família, mas se perseverarmos até o fim, tanto eu como vocês, como qualquer um outro, a nossa esperança, irmãos, é que se nós nos decompormos ali no cemitério em Bacamarte, no Ingá, em Serra Redonda, um dia aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, Ele, por meio do seu Espírito, Ele também vai nos ressuscitar. E neste dia, como o escritor João, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu a revelação do Apocalipse e disse que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Irmãos, nesse grande dia, a gente vai poder encher o nosso pulmão, que não vai ser mais humano, e dizer: agora é só vitória, agora é só vitória, agora nós vencemos em Cristo. Agora Cristo, Ele, ao cumprir a sua promessa áurea, sua promessa de ouro, Ele ressuscitou-nos dentre os mortos, e estaremos para sempre com Ele. Essa, irmãos, é a nossa esperança. Vale a pena nos dedicarmos, sofrermos, passarmos por dificuldades, passarmos muitas vezes por retaliações, sermos hostilizados, ou seja, tratados com ódio por aqueles que têm se levantado como opositores do cristianismo, da palavra de Deus. Mas tudo isso vale a pena se perseverarmos na pessoa bendita de Cristo. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito. Nos concederá um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo. Que Deus em Cristo, irmãos, Ele dê-nos forças para assim perseverarmos até o fim. Fiquem de pé para orarmos ao nosso Deus, e logo após a oração irei dar alguns avisos, que os irmãos permaneçam sentados.